Grupo do Palmeiras já foi sorteado na Conmebol Libertadores, todos os grupos já foram sorteados. Cara, Palmeiras, Bolívar, Sporting Cristal e Cerro Porteño. Mas o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, no início, na abertura do sorteio da Libertadores, ele até citou ali o caso acontecido ali com o Luiz, citou os casos que têm acontecido. Mas parece que, inclusive ele fala, né, alguém me fala aqui no grupo que ele falou em português, né, na hora ali, eu nem prestei atenção nesse detalhe aí, mas realmente ele falou meio que dando uma satisfação ao Brasil, mas isentando de crítica quem entende espanhol, né? Porque ele falou em português e o pessoal da Espanha, como é que fica, né? Da Espanha, o pessoal, os hispanos aí da América do Sul, o pessoal da América Latina, aí como é que fica? Porque a maioria do pessoal da América do Sul fala espanhol, quer dizer, não sei se em quantidade, mas em países com certeza, né? Então é muita gente aí que, de repente, não pegou a mensagem, sabe, firme ali, direto, num bom espanhol, né? Então ele mandou um português ali. E eu não tinha reparado esse detalhe aí, mas tá dito aí, tá relatado, tá bom? Olha só, vamos ver aí a ira do Buozzi. Meu amigo, dirigente do Verdão, ele não aceitou, ele não gostou dessa simples fala do presidente da Conmebol, achou que faltou medidas. Olha só o quão revoltado ficou o Paulo Buozzi depois desse sorteio da Conmebol Libertadores. Soltou os cachorros ao vivo. O Palmeiras, com relação a esse sorteio, a gente destacando aqui essa coincidência aí de pegar o Cerro Porteño, né? 14 vezes. Exatamente, William, estou ao lado do representante do Palmeiras nesse evento de hoje, no sorteio da Copa Libertadores, da fase de grupos da Libertadores. Paulo Buozzi. A presidente Leila Pereira não veio em sinal ainda de protesto a pouco severa punição ao Cerro Porteño no episódio Luigi, agora recentemente aqui mesmo pertinho de Luque, em Assunção, na disputa da Copa Libertadores Sub-20, encerrada ontem com o vice-campeonato do Palmeiras. Bom, um grupo, Paulo, que vocês conhecem demais os adversários, né? Ironicamente, o Cerro Porteño. Quantas vezes você estava fazendo as contas aqui ao longo da história? 14 vezes? 14 vezes. E o Bolívar, que nos últimos anos aí, nos últimos 5 anos, 3 vezes. O Sporting Cristal é a novidade. Primeiro, vamos direto colocar o dedo na ferida. O presidente Alejandro Domingues falou, eu nem esperava isso, mas falou sobre racismo numa das suas primeiras explanações na solenidade. Isso, de alguma maneira, comoveu o senhor? André, era o mínimo ele ter falado, né? Só faltava ter acontecido tudo que aconteceu e não falar. Agora, é lamentável que nenhuma ação prática aconteceu, né? Nós vamos ter uma comissão que vai ser feita para conversar sobre o assunto. Um problema que repetidamente tem acontecido. Ou a gente dá um basta nisso, André, ou vai continuar acontecendo. A impunidade é o combustível para que novas coisas aconteçam. E a punição extremamente leve, né? $50 mil e a proibição de entrada da torcida nesta competição Sub-20. E o Sub-20 quase nem tem público. Naquela altura do campeonato não tinha público nenhum. Então isso é uma punição ridícula. Ridícula, com um problema tão grave. Se a lágrima do Luigi ali não comove as pessoas, o que vai comover? A gente tem que mudar, a gente tem que... E nós vamos continuar falando, nós não vamos ficar quietos. Porque esse é um problema que nós temos que acabar, temos que dar um basta. Não dá para admitir que uma pessoa guspa na cara do outro, que imita um macaco pro outro e nada aconteça. E aí, amanhã vai acontecer a mesma coisa, daqui a 15 dias a mesma coisa. É isso que a gente quer? O novo confronto com o Cerro Porteño, por si só, vai estender, felizmente, essa conversa, né? Olha, que isso seja até tudo que aconteceu, para que não aconteça mais, né? O que a gente quer é isso. O que a gente quer é que acabe o racismo, acabe a discriminação, a intolerância com as pessoas. O que a gente quer é isso, né? E o futebol é uma ferramenta, até o Alejandro disse, da sociedade, e tudo bem, né? Mas o futebol na América do Sul tem um peso muito grande. Se a gente no futebol não faz nada, aí é que então a sociedade, ok, vamos embora. Tem uma frase da Angela Davis que eu acho muito, muito interessante, muito verdadeira, né? Que numa sociedade racista, não basta a gente não ser racista, nós temos que ser antirracista. Eu acho que é o papel de todo mundo, de todo ser humano, né? A primeira nota que o Cerro soltou daquele episódio triste e lamentável, ele estava praticamente culpando os nossos jogadores pelo que aconteceu. Como se fosse uma reação a algo que os jogadores do Palmeiras tivessem feito. Se a gente não se indignar com isso, vamos se indignar com o quê?
Então, nós vamos continuar falando. Se isso, tudo que aconteceu, pelo menos, sirva para que não aconteça mais, as lágrimas dele não forem em vão, né? É o que nós vamos... Você já teve algum tipo de comunicação com a presidente Leila depois do sorteio? Não, ainda não. Eu vou conversar com ela depois. Mas isso que eu estou representando aqui é o sentimento dela, o sentimento meu, de toda a nossa diretoria. E acredito que de todo palmeirense, esse sentimento de revolta, que nós não podemos admitir mais isso. Obrigado, Paulo. Devolvo a vocês aí em São Paulo, William. Daqui a pouco eu retorno ainda aqui da série da Conmebol. Fechado. Eu tinha te interrompido. Assim, eu ia falar exatamente sobre isso. Porque, sinceramente, eu até fui iludido pelo Alejandro Domingues no momento que ele começa o discurso dele. Assim como eu fui iludido pela nota da Conmebol depois do episódio do Luigi, que eu até falei aqui, pelo tom da nota, que é diferente, eu acho que eles vão fazer algo dessa vez mais contundente, né? Uma punição que de fato faça sentido para a gravidade do problema. E não foi o que aconteceu, a gente já falou isso. E o discurso, na hora que ele começa falando em português, eu falei, cara, acho que agora preparou-se uma comunicação mais forte, mais contundente e sem querer ser chato, sem querer pegar no pé, mas assim, eu achei lamentável a declaração dele. Eu achei que se era para fazer isso, se era para a gente ter o pelo menos falou depois do sorteio, era melhor não ter falado nada. Por quê? Porque ele começa falando sobre isso, atribui o problema do racismo praticamente a um problema da sociedade, e ninguém está negando que este seja, acima de tudo, um problema da sociedade, porém, o futebol precisa combater esse problema dentro do ambiente em que ele pode combater isso, e a Conmebol não está fazendo isso. Então, quando ele diz, estamos fazendo tudo o que a gente pode, não é verdade. Não acho tudo é muito pouco, não conheço ninguém que ache que a Conmebol está fazendo tudo o que ela pode fazer, e pior ainda, assim, foram poucos momentos falando sobre isso, para emendar, aí uma falta de tato também do ponto de vista da comunicação, foram poucos minutos falando sobre isso para emendar com a exaltação sobre o aumento dos prêmios, sobre os milhões, sobre o dinheiro, sobre o fato da Conmebol ter feito um show no intervalo da Copa América e a FIFA agora estar copiando. Quer dizer, você põe no mesmo balaio questões absolutamente diferentes, de importância completamente diferente. Então eu acho que também do ponto de vista da Conmebol, da comunicação, a Conmebol foi muito mal. A gente tem que continuar falando, claro. A gente precisa continuar falando para que em algum momento essa ficha caia e para que em algum momento a gente tenha de fato ações mais contundentes contra esse problema que acontece mais aqui do que na Europa. E olha que acontece muito na Europa. Sim. Então, a UEFA já não faz nada ou faz muito pouco, a Conmebol faz menos ainda. É verdade. Pode falar, Constantino. Para mim, a impressão que eu tive é que sim, o Luigi provocou uma mudança no discurso. Tinha um discurso pronto, falou, agora tem que colocar essa história mais forte. Tem que botar essa história no discurso. O lance de fazer de chamar as autoridades dos países é uma distribuição do problema. Quer dizer, qual é a sua atitude, autoridades do futebol e autoridades também nos países. Tem país que você não vai entender porque está lá. Na América do Sul, na Europa Paraguai, também. No próprio Paraguai não é crime. Não é crime. Você não vai... O Luigi, quando o Luigi fala, ele fala, isso é um crime. Na visão dele é um crime. Mas no Paraguai não é crime. Os caras estão... O que aconteceu? Por que ele está chateado? Quer dizer, eles não conseguem nem captar isso. Então, ao reunir essas pessoas, ele vai distribuir a responsabilidade, mas não vai acontecer. Sim. Bom, tá aí o vice-presidente de futebol do Palmeiras, Paulo Buozzi, mandando um recado aí, né? Rasgando o verbo para cima do presidente da Conmebol. E a Leila Pereira já mandou o recado, hein? Se continuar dessa forma aí, corre grande risco aí de se unir com o restante dos times do Brasil e todo mundo se mandar para a CONCACAF. E aí vai ter quem fala de logística, não sei das quantas. A Leila Pereira é tão, como que eu vou dizer, tão firme, que se o negócio apertar, ela arruma um avião para cada brasileiro, tá? Ela vai resolver a logística de cada time brasileiro que tiver classificado na edição da Libertadores, que vier pela frente, se bobear, hein? Não sei não duvido não, hein? Só para dar um cala-boca aí na Conmebol, ela arrisca fazer isso por uns 3 ou 4 anos aí. Assinar um contratinho para cada um, falar, ó, a gente vai cuidar de transportar vocês até lá,
Se vocês toparem, a gente cuida da logística. A gente se compromete com a logística. Pronto. E aí, agora como é que faz? E outra, para quem falou de logística, a gente tivemos os mexicanos na Libertadores. A gente ia jogar. Em 2013, o Atlético foi campeão. O time do Atlético foi até o México enfrentar o Tijuana, empatou lá em 2-2. Depois voltou, foi aquele drama com o pênalti do Riascos, defendido pelo Vitor com o pé, né? Então teve aquele drama todo, e o Palmeiras também foi em 2013, inclusive foi o Palmeiras que foi lá em Tijuana, né? 2013? Foi. Palmeiras foi lá também visitar o Tijuana em 2013. Inclusive foi nas oitavas, antes do Tijuana pegar o Atlético, o Tijuana pegou o Palmeiras e eliminou o Palmeiras com a arbitragem bem ruim, bem tendenciosa no Allianz Parque, para eliminar brasileiro mesmo. Claro que na época não tinha o vídeo, não tinha o assistente de vídeo, então facilitava, né? O Corinthians foi assaltado aquela noite também, né? O Palmeiras e o Corinthians foram garfados aquela semana. E o Boca passou e o Tijuana passou. Aí o Atlético fez o serviço, o Vitor pegou o pênalti e o Atlético acabou sendo campeão. Mas aí os times brasileiros iam até o México enfrentar os mexicanos que estavam na Libertadores. Até pouco tempo aí tinha um monte de mexicanos jogando Libertadores. Então a gente tinha que fazer viagens até o México, viagens longas até o México. E isso nunca foi problema. Ninguém falar que isso era grande problema. Agora, eu vi um mexicano falando aí, um comentarista do México, falando que os brasileiros é interessante, né? A dificuldade, em tom de dificuldade, né? É brasileiros enfrentando times em El Salvador, na Costa Rica, em Honduras e por aí vai, né? Que não é só México e Estados Unidos, né? Você vai ter que ir para esses outros países também, né? Mas eu devolvo a pergunta, eu devolvo o questionamento. E ver os times brasileiros enfrentando a altitude aqui da América do Sul, a altitude de La Paz e por aí vai. Então, eu acho que lá nem vai ter altitude, cara, nesses outros países aí. Então, vai se livrar pelo menos dessa. A altitude tá aqui, né? Então, lá você não vai ter esse problema aí. Então, se bobear, até melhor. Tirando a demora do tempo de viagem, que por enquanto não tem solução. Mas pelo menos você pode viajar com algum conforto e, de repente, arrumar jatos particulares para fazer esse trânsito. De repente, uma boa negociação aí com alguma empresa aérea, com companhia aérea. Você consegue quebrar um pouco desse problema de logística. E aí o dinheiro que vai entrar, até o próprio dinheiro da CONCACAF que vai entrar, já pode cuidar disso, já pode ser meio que reenviado para cuidar da questão de logística. É questão de querer fazer. Quando você quer fazer, se faz acontecer. Quando não quer, se inventa desculpa. Essa é a verdade. Então o brasileiro que está inventando desculpa aí de logística é que não quer fazer. Quando você quer fazer, você vai lá e faz. Quando não quer, diz, não sei o quê, tô com dor de barriga. Então é isso aí, deixa a sua opinião, se você concorda ou discorda. Vejo você então no próximo vídeo, que tá pintando aqui, diga-se de passagem. Próximo modo de dizer, né? Próximo que você vai assistir agora. Avante palestra!